Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, hoje vamos fazer mais uma análise geral de um especial da WWE, nesse caso é o SummerSlam de 2014, um pay-per-view que muitos de vocês pediram pra mim comentar aqui então. Lembrando, 2.500 likes pelo menos, e aí eu trago a próxima análise, e deixem sugestões nos comentários pra mim saber qual vai ser o próximo evento que eu posso comentar, mas tenham paciência, tá? Porque é muito show que eu tenho em mente para comentar, muito show que surge como sugestão, então alguns podem demorar, outros podem ser mais rápidos, mas no fim das contas logo logo eles saem, beleza? Então, antes de tudo, like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos nessa. Bom, no kickoff a gente teve lá um combate do Rob Van Dam contra o Cesaro, que inclusive foi mostrado lá a presença da Ronda Rousey e da turma dela ali, as amigas dela, que depois viriam a entrar para a WWE, viriam a entrar para o NXT, né? Principalmente a Shayna Baszler ali, como vocês conhecem hoje em dia. A Shayna Baszler hoje é um dos grandes nomes aí do show do Raw, pelo menos no dia que eu tô gravando, vai saber se não aconteceu alguma coisa aí, né? E a Ronda que anos depois realmente entrou para a WWE, né? Ela entrou em 2018. E esse aí era 2014, né? 4 anos antes, quem diria ali que ela se prepararia, entraria para a WWE e depois sairia de novo e quem sabe volte um dia. Mas o foco é o Rob Van Dam contra Cesaro, dois grandes wrestlers, um da nova geração, um que sempre teve potencial, e o Rob Van Dam ali que sempre foi um cara extremamente talentoso, campeão mundial, Mr. Money in the Bank, alguns até dizem que poderia ser melhor valorizado, lutaram no kickoff, e se você esperava que o Cesaro venceria o Rob Van Dam para receber uma valorização ali, né, para se elevar, e o Rob Van Dam ali lhe dar uma moral, lhe dar uma credibilidade, pelo contrário, no fim das contas, o menino Cesaro acabou cesarando, né, o Cesaro sempre foi mimimi, não adianta, ele perdeu pro Rob Van Dam ali, Rob Van Dam ganhou dele limpo, Cesaro vacilou e não adianta, cara. Cesaro é mimimi. Não adianta chorar, não adianta espernear. Cesaro sempre foi mimimi. Cesaro sempre pipocou. E aí, abrindo o show principal, nós tivemos a disputa do título intercontinental entre The Miz, atual campeão na época, contra Dolph Ziggler. Pois é, a gente já viu esse filme tantas vezes, né? Miz contra Ziggler já virou uma série até da WWE Network de tantos combates históricos que tivemos entre eles. E tivemos essa luta aí também que, sinceramente, comparado com as demais que a gente viria a ter nos anos seguintes, pra mim não foi nada demais, foi um combate bem razoável. Eu torcia pro Miz ali, acho até que o Miz merecia ter seguido como campeão, mas o Ziggler acabou ganhando tudo numa questão de storyline, né? A ideia ali era fazer com que o Ziggler depois lá se tornasse um dos principais babyfaces da WWE ali, até na luta contra a autoridade, enquanto o The Miz ia lá pra pegada das duplas, depois viria o Damien Sandow. Aqui é impossível não falar do futuro, tá? Eu falar sobre essa luta sem falar sobre o que aconteceu depois disso, porque tirando isso não teria o que eu analisar sobre esse resultado. A luta em si eu achei bem básica, nada demais. Na sequência, a gente foi lá pra um combate que até tinha uma coisa muito interessante ali, que era envolvendo a Paige e a AJ Lee, né? No caso, a AJ Lee campeã das divas, antigo título de divas, enfrentando a Paige. O que tinha de interessante? O interessante é que naquele ano, a Paige havia estreado em um show do Raw, e naquele show do Raw, a AJ Lee, então, ali, colocou o seu título em jogo contra a Paige, né? Ela maltratou a Paige ali, então, que era a campeã do NXT, e aí a Paige no seu primeiro dia, na sua primeira noite ali, conseguiu derrotar a AJ Lee de uma forma surpreendente e conquistar o título de divas de uma forma bastante emocionante. Teve um reinado interessante enquanto a AJ Lee ficava sumida, né? E aí até que um certo dia a AJ Lee retornou, e aí o público insistiu pra Paige dar uma oportunidade pra AJ Lee de revanche por aquele título, a Paige deu, só que a Paige acabou perdendo e a AJ Lee se tornou a nova campeã. A Paige, até então, aceitou aquilo numa boa, na época ela era babyface, até que chegou uma certa ocasião que ela trai a AJ Lee, se eu não me engano, num combate de duplas, inclusive, ela ataca a AJ Lee e vira uma heel ali, demonstrando que não gostava da AJ Lee mais, né, porque durante um tempo, depois que ela perdeu o título, ela se fez de amiga da AJ Lee, algo que todo mundo ficou meio que surpreso, assim, caraca, por que ela se fingiu de amiga da AJ Lee? Por que ela não ficou com raiva? E aí, no fim, ela só tava atuando. Então, elas iam resolver esse assunto aí. A Paige ia ter uma revanche contra a AJ Lee ali pelo título e estaria agindo como heel. E a AJ Lee, a babyface, no fim das contas, em meses ali, mudou as duas, né? Rolou esse combate e, assim, surpreendentemente, quando a AJ Lee tava fazendo lá aquela sua chave de submissão, a Paige reverteu aquilo ali no... o Rampage que ela chamava, aquele antigo finisher dela, que é quase como se fosse um DDT, né? Só que um DDT no colo.
E aí então, nocaute, vai pra contagem, conquista o título de Divas, ganha mais uma vez, fica extremamente feliz ali com aquela vitória. E ainda por cima vai lá, ainda ia debocha da AJ Lee ali, dá um abraço super carinhoso, entre aspas, na AJ Lee ali, meio que ironizando o fato delas serem amiguinhas, né? E reconquista o título de Divas ali, a Paige. Então foi algo interessante ali, por toda a storyline que estava sendo montada e a forma como a Paige também teve toda essa reviravolta na personalidade dela, né? Então, legal ali, Paige e AJ Lee nesse SummerSlam. A gente também teve lá um combate do Bruto da... No caso ali, não é o Bruto da Bulgária, é o Bruto da Rússia, né? Rusev fez seus tempos ali de russo enfrentando o Jack Swagger, dando uma de patriota. E aí aquele combate clássico que a gente viu várias vezes ali, de América contra a Rússia, que a WWE insistia em todo santo pay-per-view e foi tentar fazer isso ali com o Jack Swagger, acompanhado do Zeb Coulter ainda. E rolou esse combate, né? Assim, por parte do Jack Swagger eu até gostei ali, o que ele fez, foi até bem. O Jack Swagger era um bom lutador, apesar de não ser lá um personagem muito interessante, pelo menos aquele personagem que veio depois lá do seu envolvimento ali mais patriótico, né? Porque no começo, quando ele chega, ele é até um heel meio que exibido ali, bastante marrento. Depois que ele se transforma mais nesse negócio mais patriota ali, que eu acho muito bobo. E no fim das contas, o Rusev acabou levando a melhor ali, sofreu pra caramba. E era engraçado como o Rusev ganhava, ele chorava, né? Quando ele ia fazer o Echo Lady, quase que chorava assim, Uah! E ganhou ali do Jack Swagger dessa maneira. Nisso, o Zeb Coulter vai ver como que o Jack Swagger tá. A Lana vai lá e joga a ideia, ó, Rusev, ó, certa lá, ó. E ele vai lá e dá um chutão também no Zeb Coulter ali, pra mostrar que os dois estavam caídos. Depois a bandeira da Rússia abaixa e eles comemoram ali aquele período que a Lana e o Rusev agiam de uma maneira mais séria ali, né? Bastante, realmente, russos, podemos dizer assim, né? Queriam levar a cultura russa pra WWE, expor pra WWE aquilo, né? Era até um período interessantezinho, vou confessar. E o Rusev ia acumulando ali uma invencibilidade no main roster. Bom, na sequência a gente foi para um combate Lumberjack, que foi lá o combate do nosso Mr. Money in the Bank, Seth Rollins contra Dean Ambrose, né? Vocês já devem saber o contexto. O Seth Rollins havia traído o Shield há pouco tempo, atacando Roman, atacando o Dean Ambrose. Depois disso ainda ganhou o Money in the Bank com a ajuda do Kane, né? Money in the Bank do qual ele disputou até contra o Dean Ambrose, que chegou perto de vencer, mas o Kane atrapalhou. Então eles ainda estavam sem resolver essa situação toda ali, né? Seguiram em rivalidade e iriam tentar resolver isso no Money in the Bank, então um combate entre os dois. Lumberjack, pra ninguém fugir, porque Lumberjack tem uns superstars de fora que podem te dar uma surra, podem te jogar pra dentro do ringue e não tem como você fugir. E foi um combate bem nesse estilo mesmo, uma bagunça, né? Tecnicamente não entregou muito, mas meio que em termos de humor, ele foi bem interessante, né? A forma como os dois caíam pro lado de fora e os Heels tentavam ajudar o Seth Rollins. E aí depois o Kane vindo interferir lá, vindo tentar ajudar, né? Ele que ia agir como executivo, eles indo pro meio da galera ali. E aí depois o Seth Rollins tentando fugir, a galera levando ele de volta pro ringue de novo, e aquela confusão. O Dean Ambrose chegou a fazer um curbstone, o próprio Seth Rollins ali, né? Meio que utilizando o próprio golpe nele, aí o Kane invadiu o ringue, o Goldust também, todo mundo invadiu, aquela pancadaria generalizada. No fim das contas, o juiz tentando separar todo mundo ali, perdeu a atenção. Nisso o Seth Rollins pega a pasta do Money in the Bank, dá uma maletada na cara do Dean Ambrose e dessa maneira vence o combate contra o mesmo, né? Então foi um combate divertido, podemos colocar assim, né? Foi um combate bem animado. O Seth Rollins ganhou a lá Seth Rollins 2014-2015, com aquela ajuda básica ali, sempre na base do oportunismo, da inteligência, e o Dean Ambrose acabou sendo derrotado, e de fato o Seth Rollins era o Mr. Money in the Bank, que ele precisava começar a se elevar a partir dali, né? Então fazia mais sentido mesmo ele sair por cima nessa história toda ali, pra mostrar que ele era a nova cara da autoridade, que ele era o futuro da autoridade, e daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso quando a gente for falar sobre o Randy Orton e Roman Reigns também, né? Então fazia mais sentido de fato ele sair vitorioso nessa. Nisso, na sequência, a gente vai lá então para um combate de Bray Wyatt contra Chris Jericho, né? A realidade é que esse combate ele não teve assim uma rivalidade muito bem desenvolvida, muito legal. A verdade é que o Bray Wyatt ele só ia ter realmente essa luta, porque o Chris Jericho, ele tradicionalmente, lá desde 2012, podemos colocar assim, ele sempre foi, acho que até antes, né, 2011 também, não, 2012 mesmo, tô louco, desde 2012, uma coisa muito interessante no Chris Jericho
é que ele sempre vinha pra elevar talentos, né? Você não lembra do Chris Jericho vencendo muito alguém, poucas vezes. Ele sempre vinha, rivalizava e aí no fim das contas perdia a rivalidade, porque a ideia dele sempre foi essa, elevar os demais nomes, né? E uma desses nomes ia ser o Bray Wyatt. O Bray Wyatt naquele ano que já tinha perdido lá pro John Cena, então tava um pouco sem moral, entre aspas, né? Então tentaram fazer aí uma correção, fazer o Bray Wyatt, quem sabe, vencendo o Chris Jericho, pegar uma moral. E de fato, né? E aí, eu vou ter que falar do futuro aqui de novo. O Bray Wyatt depois disso vai lá, engrena uma série de vitórias também, né? Chega a sumir durante o período, mas depois retorna atacando o Dean Ambrose, ganhando do Dean Ambrose lá vários momentos e depois ficando credível o suficiente para começar uma rivalidade com o Undertaker no ano seguinte para WrestleMania. Essa foi a grande ideia que a WWE tinha, né? Então, ele derrota o Chris Jericho, uma luta curta ali, sem nada demais, se elevou, depois fez aquela sua canção após a luta, né? Então, ficou por isso. Na sequência, a gente foi para um combate muito... eu não sei como definir, eu acho interessante um pouco, né? Que é da Stephanie McMahon, que nem lutador oficial contra a Brie Bella. Porque qual que é a ideia aí? O Daniel Bryan naquele ano tava com um hype enorme, tinha até ido pra WrestleMania, rivalizado com a autoridade, ganhado o título mundial, aquele negócio de yes, só que ele lesionou. Então eles precisavam, no SummerSlam, que é o segundo grande evento do ano depois da WrestleMania, ter alguma reação também legal ali para aquele evento. E teria que ser, então, envolvendo quem? Teria que ser envolvendo a mulher do Daniel Bryan, a Brie Bella. E a Brie Bella começa, então, ali uma rivalidade com a Stephanie McMahon, com a autoridade da WWE e tal. A ideia era mais ou menos essa, de forma resumida. Eu já fiz um vídeo até sobre isso, contando. Se vocês pesquisarem no canal, acho que é algum vídeo escrito Brie Bella e Nick, a briga, algo assim, né? No fim das contas, rola essa luta entre as duas. A Stephanie McMahon, sozinha, ela até vai bem ali, até consegue fazer algumas coisas. Stephanie McMahon não é burra também, né? Ela, durante muito tempo, deve ter aprendido algumas coisinhas e faz algumas chaves de submissão ali, principalmente com a perna ali, sempre empurrando a Brie Bella contra o chão ali do ringue, né? Esmagando a cabeça, depois esmagando as costas, mas nada muito técnico, né? A Brie Bella começa a reagir, começa a ir bem, parecia realmente que ia ganhar fácil, né? Até que de repente aparece o Triple H ali, o maridão, para tentar interferir na luta, né? Aparece para destruir a Brie Bella, não adianta muita coisa, a Brie Bella chega a fazer um yes luck ali, a lá Daniel Bryan pra cima da Stephanie. Opa, vai ganhar? Não, porque o Triple H vai lá então e empurra o juizão pro lado de fora. Nisso, a Brie Bella ali vai, faz um dive ali pra cima do Triple H e depois começa o yes. Juizão caído, Triple H caído, ela volta pra linha do ringue e a Nikki Bella também aparece no meio dessa luta e vai lá pra linha do ringue então. E aí a Stephanie McMahon cercada, de um lado tinha a Brie, do outro lado tinha a Nikki, sem juizão ainda. Até que a Nikki Bella vai lá e dá um soco na sua irmã Brie Bella, né? Acerta a irmã Brie Bella ali, então, traindo ela. A Stephanie McMahon é levantada ali pela Nikki, faz um pedigree sensacional em cima da Brie Bella, vai pra contagem e sai vitoriosa ali, então. E comemora muito com o Triple H, né? Então a Nikki Bella foi lá, traiu a irmã dela e ajudou a autoridade naquele momento. Quem diria Stephanie McMahon derrotando alguém? Ela ainda debochou da Brie Bella. Foi legal de ver a autoridade ali com combustível. Porque querendo ou não, a autoridade saiu muito por baixo durante alguns períodos, né? E um deles foi na própria WrestleMania. Então, eles tinham que ter alguma vingança. E a vingança acabou sendo ali, primeiro, o Seth Rollins indo pra autoridade. Foi uma grande revolução ali, né? Uma grande reviravolta. E o Triple H e o Stephanie McMahon aí também conseguindo sair por cima nesse SummerSlam, mostrando que eles também tinham seus aliados, né? E depois lá foi explicada a história da Brie Bella e da Nikki Bella, que foi uma traição bem boba, diga-se de passagem, né? Eu já contei história sobre isso e vocês pesquisem o vídeo depois. E depois no Come Event a gente teve lá um combate do Randy Orton contra o Roman Reigns, né? Combate que muita gente estava ansioso para ver, porque seria o primeiro grande desafio do Roman Reigns pós-Shield, né? Porque o Shield havia acabado, ele já havia tido um destaque no Money in the Bank daquele ano. Inclusive, teve quase a maior parte da torcida lá quando ele foi lutar para aquele Money in the Bank que valeu o título mundial. E no fim das contas acabou não funcionando muito para ele, acabou perdendo, né? Chegou a disputar o título mundial de novo, acho que foi um combate 4 fatais, algo assim, que tinha o Randy Orton, Kane, John Cena e ele. E aí também foi um dos que mais o pessoal torceu, né? Pra você ver que o hate ao Roman Reigns não existia ainda nesse período. Ele passou a existir depois dessa luta, na verdade. Porque aí lutou contra o Randy Orton, um nome forte ali, o principal nome da autoridade até então. A luta foi uma luta normal, assim, não tinha uma exploração especial nem nada que ajudasse. Ela foi mais interessante na parte dos finishers, principalmente.
O Roman Reigns ele toma um RKO parecido com o que ele leva no Royal Rumble de 2017. Vocês devem se recordar lá, quando o Randy Orton aplica aquele RKO lá em cima do Roman Reigns no Royal Rumble e elimina ele depois, né? Foi quase parecido também, foi sensacional. O pessoal pensou que acabaria a luta, não acabou. No fim das contas, depois o Roman Reigns manda Superman Punch, manda Spear, ganha do Randy Orton, vibra pra caramba. Foi a primeira grande vitória dele pós-Shield, como eu disse, né? E aí nisso, alguns até disseram que foi um resultado ruim. Porque, o Roman Reigns acabou de começar a carreira solo e já derrota um cara igual o Randy Orton, aí é muito forçado. Eu já discordo, porque eu acho que isso fez muito sentido pra storyline, sabe? E não é nem porque eu sei sobre o futuro, sabe? Eu sei o que aconteceu depois, não. Qual que era o contexto ali? O contexto era o seguinte, você tinha um Seth Rollins que tinha chegado na autoridade e tava se destacando, tava conseguindo vencer, inclusive venceu naquela mesma noite o Dean Ambrose. E do outro lado você tinha um Randy Orton que já estava na autoridade há um tempo, mas estava vacilando. Ele perde o título na WrestleMania, não consegue recuperar nas revanches, né? Nos tempos que estava ali no Evolution, quando lutou contra o Shield, não deu conta. Para eles derrotarem o Shield, teve que ter o Seth Rollins traindo, né? Já teve a oportunidade de ganhar no Money in the Bank, não ganhou. Teve a oportunidade de ganhar no Combate 4 Fatais, não ganhou. E aí enfrenta um Roman Reigns, que também saiu do Shield. E aí, diferente do Seth Rollins, que derrotou um ex-membro do Shield, ele não consegue, ele perde. E aí começa a questão ali de a autoridade começar a questionar, sabe? Quem é mais importante pra nós, o Seth Rollins ou o Randy Orton? Será que o Randy Orton já pode ser descartado nesse momento? Será que a gente não precisa mais dele? Será que agora é a hora de investir 100% no Seth Rollins? E aí o futuro diz que exatamente foi isso que aconteceu. Mas você não precisa nem saber do futuro pra saber que tava chegando isso, sabe? Então pra mim faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido o Roman vencer essa luta do que o Orton, certo? Então eu acho que foi um resultado simplesmente credível ali, aceitável. O próprio Roman Reigns precisava se elevar mesmo se a ideia era de se tornar top guy, então faz parte, né? Que é muito diferente da questão do Royal Rumble, que quem sabe algum dia eu analise o Royal Rumble 2015, né? Bom, de qualquer maneira, chega o evento principal, chega a grande luta. John Cena contra Brock Lesnar pelo título mundial da WWE, né? O John Cena que tinha pegado esse título mundial lá no Money in the Bank, quando o título ficou vago, depois o Daniel Bryan perdeu lá por causa de lesão dentro da storyline, pelo menos. E rola então esse combate, porque a autoridade estava sem opções, né? Beleza, o Seth Rollins é o Mr. Money in the Bank, mas ele tem que fazer o cash no momento oportuno. O Randy Orton não consegue ganhar esse título nunca, o Kane só tá ajudando aqui, não é nenhum lutador oficial da autoridade, então a gente precisa de alguém para tirar o título do John Cena, a gente precisa de algum aliado. Um ano antes, vocês devem se lembrar que o Triple H estava rivalizando com o Brock Lesnar. O Brock Lesnar chegou a quebrar o braço dele uma vez. Mas, pensando no bem maior, pensando na autoridade, assim como o Triple H se aliou ao Randy Orton depois de eles rivalizarem tantos anos, ele foi lá e resolveu fazer uma aliança com o Paul Heyman e com o Brock Lesnar, fez as pazes com eles e deu uma oportunidade para o Brock Lesnar enfrentar o John Cena nesse SummerSlam. Detalhe que o Brock Lesnar vinha de um ano onde ele já tinha destruído o Big Show e onde ele tinha acabado com a streak de Undertaker na WrestleMania 30. Então ele vinha já numa fase assim que, meu Deus, o que esperar dessa luta? Será que o John Cena vai ganhar de um cara que tá over dessa forma? Será que o Lesnar vai ser campeão? Porque o Lesnar é part-timer. Como que ele vai ser campeão part-timer? Até então, estávamos desacostumados, até esse momento, de campeões part-timers. E foi lá, então, o nosso menino John Cena ali enfrentar o Brock Lesnar. E o que acontece? Acontece uma surra histórica, meus amigos. Foram 16 suplex pra cima de John Cena, 16 German suplex ali, foi uma surra histórica. Não teve só suplex, teve F5 também, teve soco, teve Kimura Luck. Nossa, foi uma surra histórica, foi a maior surra com certeza que o John Cena levou na carreira. Todo mundo lembra disso, ele ficou sem conseguir fazer nada ali. Ele teve momentos de reação, até que fez ali um Attitude Adjustment e tal, fez um STF também, mas assim, diferente de 2012, né, que eu já fiz análise geral sobre aquele Extreme Rules, onde o Brock Lesnar no final levou aquele golpe e acabou perdendo. Dessa vez o Brock Lesnar estava preparado. Dessa vez, mesmo ele levando alguns golpes ali, algumas reações do John Cena, ele teve resistência suficiente. Tanto que ele até levanta num certo momento, começa a dar aquela risada dele assustadora, né? Tipo, hoje não, irmão, hoje não. E o John Cena ficou assustado ali, acabou levando lá um F5 e perdendo o combate. Brock Lesnar conquistou o título mundial da WWE, né? Foi uma cena
muito louca, e os caras comemorando, as crianças desesperadas com o que tinham visto, né? Porque, pô, você vê o cara acabar com a streak do Undertaker e no mesmo ano ele ainda ir lá e bateu o John Cena no SummerSlam, ganhando o título mundial no evento principal, limpo e destruindo, ele ganhando e convencendo ainda por cima. Então, foi assim uma coisa espetacular, né? Foi um ano espetacular dele em 2014 e o cara, ele simplesmente acabou com o John Cena ali, dando uma imagem realmente assustadora dele, né? Então, fechando o SummerSlam dessa forma, sinceramente, eu acho que foi a decisão correta mesmo, fazer o Brock Lesnar ganhar o título mundial, porque ele realmente precisava dar eles precisavam dar alguma coisa diferente pro título mundial. Sair de Randy Orton e John Cena. E o Seth Rollins ainda não estava pronto para fazer casting. E o Roman Reigns estava virando top guy ainda. Então, quem dá o título mundial? Vamos dar pra uma lenda. Vamos dar pra um cara que tá esse ano voando. Então vamos dar esse título pro Brock Lesnar. É claro que eu discordo do Reinaldo ter sido part-timer ali. Eu acho que não poderia ser dessa maneira. Eu acho. Talvez esse combate deveria acontecer no Survivor Series e não exatamente no SummerSlam. Mas eu acho que de certa forma foi uma decisão correta. O John Cena já teve 500 reinados pelo título mundial, não precisava ter seguido como campeão aí depois desse SummerSlam, tinha outras coisas para ele resolver, principalmente guerras com a autoridade que realmente viriam a acontecer depois dessa derrota dele, né? Ele até teve um outro combate no Night of Champions contra o Brock Lesnar, mas depois disso aí ele entra em guerra com a autoridade definitivamente. Então eu sinto que é isso, eu sinto que o Brock Lesnar ter vencido foi a decisão correta e também entrou para a história essa luta como um dos maiores squashes, e ainda mais em cima do cara que é o top guy, também foi outra mensagem nesse SummerSlam, né? Foi a mensagem que, ó, esse cara, esse John Cena, já não vai ser mais top guy, porque ele acaba de perder dessa maneira, já não é o principal herói. Nesse mesmo show, uma luta antes dessa, você viu quem que vai ser o próximo, né? Você viu quem que derrotou o Randy Orton. Foi um recado, sabe? Ó, o Roman tá vindo e o John Cena tá saindo. Foi um recado. Então por isso que eu enxergo esse SummerSlam tão importante, né? Enfim, mas comentem aí o que vocês acharam, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui!